algo aconteceu até aqui, mas o teu futuro vai ser diferente. A sua família não vai continuar perdendo, você vai quebrar esse ciclo. Você vai levantar o sobrenome da tua família. Os vizinhos fofoqueiros vão dizer: ali vai uma família de Deus, ali vai um povo de Deus, ali vai. Vamos lá então, gente, eu tenho uma mensagem para trazer aqui hoje. É talvez uma mensagem muito responsiva. Eu queria falar sobre a sua necessidade de enfrentar a maldição na família. Deus me deu uma revelação ontem, eu passei a noite escrevendo esse sermão. E o que eu vou te mostrar aqui é algo muito sério. E é bíblico. E se isso aconteceu na vida de Abraão, e a gente vai falar um pouco dele, isso vai acontecer com certeza na minha família e na sua família. Você e eu precisamos entender que nem sempre a família que temos é uma família 100% abençoada. Por mais que a gente diga, minha família é abençoada, mas muitas vezes ela não é tão abençoada como a gente imagina. E não enfrentar essas maldições, não enfrentar esses distúrbios, pode impedir o nosso avanço e principalmente comprometer a próxima geração. Então eu quero ler com você, nós vamos ler muitos textos bíblicos, mas eu quero começar com você em Juízes capítulo 6, versículo 14 e 15. Juízes 6, 14 e 15. Juízes 6, 14 e 15. Fala assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está me enviando? Deus falando com Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, minha tribo, é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Curva a sua cabeça. Bendito Deus e eterno Pai, estamos na tua presença. A tua palavra é bússola, a tua palavra é espada, a tua palavra cura, liberta, transforma. E esse povo está aqui porque precisa de uma palavra. Não é luxo, não é capricho, não é necessidade. Tua palavra é a garantia que temos de seguir em frente. Chega de achar normal o que não é normal. Chega, Senhor, de fazer aliança com aquilo que eu deveria declarar guerra. Chega, Senhor, de aceitar calado aquilo que eu deveria protestar e dizer chega. Senhor, aviva-nos nesta palavra. Levanta-nos nesta palavra. Este mundo precisa de libertadores. Esse mundo precisa de homens e mulheres como João Batista, que se levantam no meio de uma hipocrisia e declaram vida. Ajuda-nos nesta manhã. Levanta, Senhor, a nossa fé através desta palavra. Empodera-nos com o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gideão está recebendo um chamado para ser usado por Deus. Quem está falando com ele é Deus. Deus está falando com ele. Quem está falando com ele? Deus está falando com ele. E Deus está falando: eu vou usar você. Você vai ser uma bênção. Na época que Deus fala com Gideão, os midianitas e amalequitas roubavam o fruto da colheita. Havia uma revolta. Você conhece a história. Gideão estava tendo que malhar trigo no lugar que se pisa em uvas, porque ele tinha que esconder, porque o fruto do trabalho era roubado. Deus está ali porque havia mérito em Gideão. Deus está ali porque Gideão é diferente, ele é corajoso, ele é um trabalhador, ele não se curva diante das adversidades. Só que quando Deus diz para ele: olha, vai nessa tua força, eu sou contigo, homem valente. Gideão, ele tem um problema. Ele diz para Deus que ele não era capaz. Ele fala: quem sou eu? E o olhar que ele tem para dizer quem sou eu, vem de onde? Da família. Ele está dizendo que ele não é capaz de ser quem Deus o chamou para ser, porque a leitura que ele tem do potencial dele vem de quem a família dele é. Ele vai dizer: a minha família é a menor e a mais pobre de Manassés. Porque a minha família é a menor e mais pobre,
eu não consigo crer que isso que Deus está me pedindo para ser é possível. A perspectiva de Gideão sobre o futuro dele, e isso acontece conosco, passa pela nossa família. A sua visão de mundo, os lugares que você vai alcançar, a forma de olhar para o horizonte, a família que você tem, o lugar de onde você vem, as raízes que você tem, não tem jeito, ela influencia, e influencia tanto, que é capaz de você ouvir Deus falando, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Mas a família, a história, a origem, os laços, os antepassados, a criação, a sua leitura da sua região, da sua mãe, do seu pai, vai dizer para Deus, Deus, tudo bem que o Senhor está comigo, mas não é tão fácil para mim não, porque a minha família é muito pequena, a minha família é muito humilde, a minha família é muito pobre, a minha família não tem expressão. Ele vai dizer, a minha família é a mais pobre de Manassés. Quem é Manassés? Manassés é o primeiro filho de José. Lembra de José? Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. É a mais pobre de Manassés. Em Gênesis 41, 51, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa de meu pai. Gideão está sofrendo um problema de pequenez. Ele não se vê valorizado, ele não enxerga nele importância, autoridade e prestígio, ele não enxerga nele influência para aquilo que Deus está chamando ele para ser. Ele não se vê alguém apreciável para uma posição. E por que eu repito, por que Gideão se sente pequeno? Porque o referencial de vida passava pela família dele. A nossa família influencia em nós. Você é muito do que a sua família influencia em você. E qual era o problema da maldição da família de Gideão? Ela era uma família pequena, não tinha realizações, era uma família amarrada espiritualmente, uma família que por muitas vezes não serviu a Deus de forma correta. E Gideão diz, olha, Deus, o Senhor quer me usar, mas eu sou pequeno, eu não sirvo para nada, minha família é a menor da tribo, e nós somos os mais pobres, e eu não posso ser valente. Eu não posso ser valente. Eu não posso ser valente. Deus está dizendo, eu sou contigo, homem valente. Ele está dizendo, eu não posso ser valente. Eu não posso, eu não caibo aí. Eu não sou essa pessoa. Mas aí Deus ignora totalmente e diz para ele assim, ó, você será valente. Por quê? Por quê? Por que eu vou ser valente? Porque eu estarei com você. Por que Gideão será valente? Por quê? Deus estará com ele. Deus não diz, olha, não é bem por aí não, a sua família realmente, não, Deus não muda a leitura que Gideão tem da família dele, porque a família dele era aquilo mesmo, a família dele era mais pobre, a família dele, mas Deus está dizendo, eu estou te pedindo para acreditar em mim e ser valente, porque eu, o teu Deus, vou estar com você, eu vou estar com você. Eu tenho absoluta certeza que quando Deus chama Gideão de valente, o interior dele estremeceu, porque ele passou a entender algo muito poderoso, algo maior, porque o Senhor estava dizendo o seguinte, olha, apesar da mentira, apesar da deformação da sua família, apesar de você ter tido uma infância complicada, eu vou inaugurar um novo tempo na sua vida, porque eu sou a garantia que você pode ser valente. Sim, sua casa é pobre, sim, sua casa é complicada, sim, sua casa é menor, sim, ao longo da história ninguém fez nada de útil na sua família, sim, ao longo do tempo nunca teve um herói lá, nunca teve uma pessoa que desbravou, sempre o divórcio rondou tudo, as drogas, a mentira, sua família foi conhecida no bairro por marcas terríveis, lá vem a família de trambiqueiro, lá vem a família de não sei o que, lá vem a família que só todo mundo casa e separa, lá vem a família de drogado, lá vem a família de gente atrapalhada, a sua família tem um rótulo, mas olha, eu olhei o seu coração, e apesar de você ter uma família complicada, eu te digo uma coisa, Gideão, seja valente, porque agora é o seguinte, eu estou com você. Eu quero que você entenda que aquilo que o diabo imprimiu na nossa família, na nossa vida, não tira o fato de Deus ter uma bênção reservada para você, e aquilo que você próprio achava que era pequeno, sem condições,
Veja, Gideão se achava falido, mas Deus não chama ele de falido. Escute, Gideão se achava um coitado, mas Deus não chama de coitado. Gideão se achava sofredor, mas Deus não diz, você é um sofredor. Gideão se achava acabado, mas Deus não o chama de acabado. Gideão se achava doente, mas Ele não o chama de doente. Gideão se achava sem valor, e Deus não chama de sem valor. O Senhor não chama de desprovido, mas o Senhor chama do quê? Você é audaz. O que significa? Você é arrojado, Gideão. Você é valente. Você tem valor, você é corajoso. E não é porque você tem dinheiro no banco, e não é porque vai sair uma promoção na empresa, e não é porque agora você abriu uma empresa, e não é porque agora, não, você tem valor. Por quê? Porque eu sou contigo, eu vou estar com você. O que vai mudar é que eu vou estar com você. Declare, o Senhor é comigo. Declare o mais alto que você puder, que se possível grita, o Senhor é comigo. É por isso que a gente vai levantar. O Senhor é comigo. E na hora que Gideão entendeu isso, ele levantou e começou a quebrar as barreiras. Ele começou a quebrar as barreiras. Existe um espírito. Se você for estudar as religiões de matriz africana aqui no Brasil, e no espiritismo, existe um espírito que eles denominam ou por Egum ou encosto. É um espírito, uma entidade que acompanha gerações. Isso existe, acompanha. Eles têm como se fossem familiares que já morreram, mas que continuam vivendo e revivendo sobre aqueles que estão vivos, trazendo maldições e trazendo heranças. São espíritos familiares que levam outros que estão vivos a reviverem experiências. E vou te ensinar aqui biblicamente como que isso é perigoso, porque Deus teve que quebrar uma mentalidade doente na vida de Gideão. Deus chamou Gideão, Gideão falou: não, minha família, o estilo da minha família não combina com valentia. E talvez tem muita gente aqui que vem para a igreja, mas está numa redoma, está num limite. Como é que esses espíritos malignos trabalham? E vocês sabem que eu pouco falo sobre isso, mas Deus me incomodou para pregar sobre isso hoje. Alguém precisa ouvir isso. Você tem que entender, existem entidades malignas que rondam a família, e ela tem algumas formas de trabalhar. A primeira delas é criar um modus operandi, ou seja, um modo de operação. Leia comigo Gênesis 12:11. Gênesis 12:11, olha lá. Vamos no pique, eu vou tentar ser bem dinâmico para você não ficar com sono. Vamos lá, Gênesis 12, do 11 ao 13. Olha, quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Escute, Abraão está chegando no Egito com a mulher dele, com Sara. Na época chamava Sarai. Ele está com medo de ser morto, e dela ser morta, porque a Sara era muito bonita. Então o que ele fala? Ele mente. Ele fala para os egípcios que Sarai não era esposa, era irmã. Gênesis 26, versículos 6 e 7. Quem é o filho de Abraão? Qual é o filho legítimo de Abraão? Isaac. Gênesis 26, 6 e 7. Agora passaram-se muitos anos. Põe lá, por favor, o versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Presta atenção. Vamos lá. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele lhe disse: o que ele disse? Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser não é a mesma coisa? A postura de Abraão no Egito, de dizer: olha, Sara é minha irmã, porque eu tenho medo. Ah, pastor, Isaac aprendeu isso com exemplo. Quando Abraão fez isso, Isaac não era nem nascido. Não foi por exemplo
Isso é uma conduta espiritual. Quando Isaac se viu no mesmo lugar, na mesma situação, ele repete o erro do pai. Ele olha para a esposa Rebeca em Gerar e diz: ela é minha irmã. A genética é o ramo da biologia que estuda a transmissão de características hereditárias. O que a gente transmite para os nossos filhos, para os nossos indivíduos. Abraão tomou atitudes que habilitaram a entrada de demônio na vida dele. A mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele mentiu. E é assim que Satanás trabalha. Ele olha nossas legalidades, ele entra e ele vai injetando características nas próximas gerações. Ele vai injetando. Entenda, eu vou dizer mais uma vez: quando Abraão errou, Isaac não tinha nascido. Isaac não tinha nascido, mas na genética, na essência de Isaac, já havia uma predisposição para reagir como o pai reagia. E ele mente como o pai mentiu, erra como o pai errou. É a primeira forma que o diabo trabalha. Ele vai tentar fazer os seus erros, das suas características, serem erros e equívocos dos seus filhos. Ele vai tentar que se repita a mesma história. Por isso que tem família que todo mundo engravida na adolescência. Por isso tem família que todo mundo usa droga. Por isso que tem família que todo mundo vai preso. Cadê o filho 1? O filho 1 está preso, o 2 está preso, o 3 está... Por isso tem coisas que vão vindo. Alcoolismo, por quê? Porque se você dá uma legalidade, Satanás marca a sua família com isso. E vai vindo. Em segundo lugar, ele vai criar um modus operandi. Ele vai tentar criar uma forma de entrar. Entrou, ele luta para arrebentar com as futuras gerações, colocar em risco. Gênesis 12:15. Vendo os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao palácio. Versículo 18, Gênesis 12. Por isso o Faraó chamou Abraão e disse: olha o Faraó dando um esculacho em Abraão, dizendo: o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Pensa comigo, irmãos. Se o Faraó tivesse tomado Sara por esposa e engravidado ela, o que teria sido da descendência de Abraão? O que teria sido do futuro de Isaac? Isaac teria nascido? Não. Vamos de novo. Gênesis 26, 9 e 10. Agora com Isaac. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter deitado com a sua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. Veja, o erro de Abraão ameaçou a vinda de Isaac, e o erro de Isaac ameaçou a chegada de Jacó. Observe que os erros, Satanás ele sempre vai pegar um modus operandi para destruir a próxima geração. E graças a Deus, os ímpios tiveram mais juízo do que Abraão e Isaac. Só que aí, irmão, você não vê ninguém, você nunca vai ver Abraão e Isaac tratando isso. E isso vira um efeito dominó. Essa mentira de Abraão, ela custou muito caro para a geração humana. Porque Abraão nunca se arrependeu dessa mentira. Ele nunca tratou essa maldição. E essa maldição vem vindo. Tanto Abraão e Isaac colocaram seus sucessores e descendentes. Por isso que estou falando, não brinque com o mundo espiritual. Não brinque, tem coisas sérias na nossa casa que nós precisamos denunciar e enfrentar. Então primeiro ele cria o modus operandi. Segundo, ele coloca em risco a próxima geração. Terceiro efeito que o diabo tenta para destruir nossa família: ele tenta se alojar criando novos costumes. Ele traz para a família novos costumes, novas práticas, coisas que Deus abomina, mas a gente começa a tolerar, a gente começa a aceitar como normal. Minha família nunca foi de beber, agora todo mundo bebe. Minha família nunca foi de fumar, ninguém fuma. Meus filhos nunca foram de ouvir esse tipo de música, agora todo mundo ouve. Na minha casa nunca teve esse negócio de um gritar com o outro, agora todo mundo grita. Porque ele começa a dizer o seguinte: eu vou descaracterizar uma casa cristã, eu vou descaracterizar uma casa de paz, uma casa de vida, e eu vou criar uma nova embalagem, novas características. Vamos lá.
Quais são os dois filhos de Isaac? Jacó e Esaú, sim ou não? Os gêmeos. Gênesis 28, 8 e 9. Olha um dos filhos de Isaac, neto de Abraão. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, Esaú sabia que Isaac não queria que ele se casasse com mulheres estrangeiras. Ele foi à casa de Ismael, tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Agora o neto de Abraão está se casando com a prima, filha de Ismael, sabendo que o pai tinha dito para ele: não casa, não casa. Esaú continuou dando abertura, a família começou a romper os valores, os princípios. O grande pai da fé, Abraão, começa a gerar uma descendência doente, e aí Esaú começa a dar abertura para demônios, novas gerações sendo criadas por uma aliança que Deus não queria. Aí você acha que está para piorar? Esse é o Esaú. Qual o outro filho de Isaac? Jacó. Gênesis 35, 22. Na época em que Israel vivia naquela região, eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde as coisas feias dos personagens. Rúben, quem é Rúben? Filho de quem? De Jacó. Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel, Jacó ficou sabendo disso, e Jacó teve. Rúben está deitando com a mulher do pai. Rúben está se deitando com a mulher do pai. Não acabou por aí não. Aí Jacó tem um outro filho, que é o Judá. Gênesis 38, 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. E ele a possuiu. Versículo 7 de Gênesis 38. Mas o Senhor reprovou a conduta de e o filho mais velho de Judá. Judá é filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. E por isso o matou. Versículo 9 e 10 de Gênesis 38. Mas Onã sabia que a sua descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Versículo 12 de Gênesis 38. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Olha, você acha que não pode piorar? Presta atenção, eu vou te explicar. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Versículo 16. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Versículo 24. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. E disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Olhe para mim. Judá, filho de Jacó. Judá teve filhos. Não sei por que Deus matou. Onã casou com a mulher do irmão que Deus matou, Tamar, e fecundava, mas não, na hora da ejaculação, na hora do sêmen, jogava no chão. Deus foi lá e matou, porque ele não queria gerar filhos. Deus o matou. Aí o sogro falou: meu Deus, meus filhos tudo morrendo, e o filho, o caçula era jovem, criança, falou assim: não, vou mandar Tamar para longe. Quando meu filho caçula for homem, eu trago ela de volta para tentar ter um filho com ela, porque a geração vai morrer. O que aconteceu? O tempo passou. O sogro Judá foi com os tosqueadores, e Tamar ficou sabendo que o sogro vinha, e ela foi se arrumar toda bonitona. Por quê? Porque o interesse dela é que o sogro lembrasse dela e levasse ela para se casar com o filho caçula, que nessa época já era homem. Só que aí o sogro olha para ela, vê ela toda bonitona, se interessa por ela, pensa que ela é uma prostituta, e fala assim: quanto você quer? Eu quero deitar com você. E ela fala o seguinte: tudo bem, mas eu quero uma prova. O senhor vai me fazer alguma coisa. Me dá o seu bordão.
Ele se deita com ela, tem relações sexuais com ela. Passou um tempo, chega a notícia que a nora dele está grávida. Só que ele nem imaginava que ele era o pai da criança. Aí ele fala: não, mandem tacá-la na fogueira. Ela não esperou o meu filho caçula, taquem fogo nela. Só que ela não era besta. O que ela tinha? Ela fala para ele que eu tenho um negócio para entregar para ele. Quando ela chega diante dele, o que ela tem na mão? O bordão. Ou seja, ele é o pai. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Sabe qual é o nome do filho que Judá gerou na nora? Pérez. Pérez. Você sabe quem é descendente direto de Pérez? O rei Davi. O rei Davi. O rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação, e depois voltou para casa. Davi, descendente de Pérez, viu Betseba tomando banho na varanda. Ele não foi para a guerra, traz Betseba para casa, tem relações com Betseba, e Davi comete um pecado maior que do seu antepassado Judá, porque Davi, ele se deita com uma mulher casada. Ele traz o marido dela da guerra para tentar camuflar um sexo. O marido Urias não se deita com Betseba, e Davi manda matar Urias. O rei Davi comete um pecado maior. Por quê? Porque há uma maldição, gente. Há uma maldição. Você está entendendo? A Bíblia não esconde isso de nós. Começou com uma legalidade de Abraão. Abraão mentiu, passou por Isaac. Os filhos de Isaac, tanto Esaú quanto Jacó, desobedeceram. Os dois filhos principais ali de Jacó, Rúben e Judá, estragando a descendência. Jesus Cristo é da tribo de quem? De Judá, é descendente da tribo de Judá. O Judá é esse atrapalhado que eu li para você aqui, que Deus matou 2 filhos e ele se deitou com a nora. Há uma maldição em curso, há um processo em curso, mas não acabou aí não. Davi se deitou com Betseba. Qual foi o filho que Davi gerou com Betseba? Qual o nome do filho? Quem sabe? Salomão. Vamos lá, 1 Reis capítulo 11 versículo 1. 1 Reis 11, 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas. Olha quem ele amou, quem ele não podia. Você sabe de onde veio Amon e Moabe, né? Amon e Moabe são filhos de Ló, que cometeu um ato de incesto. E quem é Ló? Sobrinho de Abraão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado a quem? Ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Versículo 7 de 1 Reis 11. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar. Olha o que ele fez em Jerusalém. Ele construiu um altar para Camus. A Bíblia chama o repugnante Deus de Moabe. Para o Moleque, o repugnante Deus dos amonitas. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônios, heteus, todos os povos que se rebelaram contra Deus, frutos de pecado. Foi esse povo que Salomão teve filhos, 1000 mulheres. 1000 mulheres. Significa que Salomão conseguiu piorar o que já estava ruim, pois ele se apegou a mais de 1000 mulheres, e todas elas de nenhuma linhagem que Deus aprovava. Mas você acha que pode piorar? Pode. Nunca reclame do ruim, sempre pode ficar péssimo. O diabo sempre tem um tiro fatal. O filho fatal, qual foi? O tiro fatal? O filho de Salomão, Roboão.
1 Reis 14, 21. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, a mãe dele, quem era a mãe dele? Uma amonita, ou seja, fruto de uma relação que Deus não queria, mas tudo bem, chamava-se Naamá. Versículo 24. Havia no país, olha isso aí, reinado de Roboão, havia no país até prostitutos cultuais. Quem fazia o culto era a prostituta. O sacerdote quem era? A prostituta. E o povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Vamos lá, versículo 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Claro, Deus não vai deixar barato. Versículo próximo, vamos lá, 26. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-lo. Levou o ouro e fez bronze, e os entregou aos chefes da guarda da entrada real do palácio. Em Roboão aconteceu a ruína familiar, que se consumou, que se foi destruída, amonita, prostituição, falência, destruição. Tudo começou aonde, gente? Com Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, Judá, Rúben. Judá gerou descendência de Davi, Salomão, Roboão. Você viu uma história se repetir? Sim ou não? Você vê um ciclo, está aqui, tudo aqui na tua Bíblia. Está aqui, ó, a patologia de uma família. A patologia de uma família. E ninguém quebra isso. Você não vê de Abraão, a Roboão, ninguém quebrando isso. Mas dá para vencer. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Eu não sei o que está vindo ou o que veio. Eu não sei o que veio da tua família. Eu não sei. Só repete. Mas em nome de Jesus nós vamos quebrar essas maldições hoje. Os meus filhos não vão passar por isso mais. Não vão. Não chame de bonito o que é feio. Não chame de legal o que é odioso. Não chame de normal o que não é normal. Nós não podemos fazer maquiagem naquilo que é podre. Nós não podemos chamar de legal e bonito aquilo que vai arrebentar o futuro da nossa família. Pai, mãe, acorda enquanto é tempo. Quebra esse ciclo. Não é bonito ir para o inferno. Não é bonito ser preso nas garras do diabo. Não é bonito ser escravo. Quebra. E como é que a gente quebra isso? É fazer o que Deus fez com Gideão. Você está olhando para mim e dizendo que você não pode ser valente, porque a tua família não é assim, porque nunca teve valentia na tua família. Mas eu estou te dizendo, Gideão, você vai mudar teu discurso. Tua família realmente é tudo isso que você pensa dela, mas a partir de agora eu sou contigo. Eu sou contigo. Se tu vai mudar esse discurso, a primeira coisa que Deus pede para Gideão fazer é ir na casa do pai e pegar o boi que o pai tinha consagrado para Baal. Havia um boi lá que o pai estava engordando para o Deus que o pai servia. Deus falou: a partir de agora eu sou com você. Você não vai ter medo de nada. Você vai pegar aquele boi que o teu pai está sovando para entregar para o Deus que ele serve. Você vai desmanchar aquele altar. Você vai levantar um altar para mim e eu vou cuidar. Você vai começar a ser voz profética. Sabe por quê? João 1:1. Por que eu tenho essa autoridade? No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Versículo 10 de João 1. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Eu amo meu pai que está ali, eu amo minha mãe que está ali, foram pais maravilhosos, e graças a eles, o trabalho deles, eu me sinto privilegiado. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sou mais filhos deles, eu não tenho obrigação de seguir as características dele. Graças a Deus, meus pais são lindos, maravilhosos, homens de Deus, mas eu não preciso seguir, seja eles abençoados ou não. Eu, a partir de agora, sou filho de Deus, e a partir de agora é outro papo. Você está entendendo, ô Gideão? Sua casa é pequena, sua casa é atrapalhada, sua casa é complicada, mas você vai ser uma bênção, porque eu estou com você. Versículo 16 de 1 João 1,16: todos recebemos a sua plenitude. Todos recebemos a sua plenitude, é vida completa, plenitude é vida boa, plenitude é vida boa. E recebemos do que? Graça. Graça é favor imerecido, não é mérito. Realmente Abraão pisou na bola, Jacó pisou na bola, realmente Isaac pisou na bola, realmente Roboão pisou na bola, Salomão pisou na bola, mas Deus está falando: ei Gideão, eu tenho uma graça para você. Você não precisa pagar o preço que eles, a culpa que eles têm no cartório, você não precisa. Escute, somente Jesus, o Filho de Deus, sim, ele foi homem, sim, ele foi deformado na carne, sim, ele foi humilhado, sim, ele sofreu influência, sim, no Getsemane ele soou gotas de sangue, mas ele não é só o homem que sofreu e morreu numa cruz, ele é o verbo, ele é a criação, ele é o todo-poderoso, ele é o início de todas as coisas, ele é o próprio Deus, e que te dá uma oportunidade nesta manhã, de dizer: eu vou enfrentar cada uma das maldições, eu vou enfrentar cada uma das maldições, e eu vou gerar uma geração santa, eu vou gerar uma geração curada, eu vou gerar uma geração curada. E quando eu tenho a palavra, quando eu tenho a palavra na boca, quando eu tenho a palavra, veja que foi pela palavra que Abraão desgraçou a vida dele, foi pela palavra dizendo lá no Egito, dizendo: olha, ela é minha irmã, mas pela palavra também não havia luz e houve luz, pela palavra também as trevas saíram, e pelo poder da palavra, quando Jesus se apresenta em João, ele vai dizer para todo mundo: diga assim, eu sou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que ele está falando? Eu sou a palavra. Usa o meu nome, usa o meu sangue, usa o meu poder, quebre as deformações da sua família. Em Provérbios 26:2, já estou encerrando. Em Provérbios 26:2, Salomão fala o seguinte: como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo justo, não pega. Se a maldição pegou, é porque tem motivo. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. E a andorinha assim. Se está pegando, é porque tem um motivo. E qual é o motivo para não pegar? Jesus. Jesus. Pela graça sois livres, é Gálatas capítulo 3, versículo 10. Paulo vai dizer: já que os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, quem vive só a letra está debaixo da maldição, a lei, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Mas olha o 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Pela lei nós estamos mortos, nenhum de nós merece viver pela lei, pois agora mudou tudo, o justo é justificado e viverá pela fé. Tudo que você, escute, aqui eu encerro, tudo que Deus vai fazer em você, parte daquilo que Ele faz através de você e em você. Eu vou simplificar: tudo que Deus fará em você, parte daquilo que acontece aqui dentro. Presta atenção, não importa a armadilha que a sua família está, não importa o cenário que a sua família tem, saiba que você pode fazer alguma coisa. Você pode ser o menor da casa, você pode ser o caçula, você pode nem trabalhar, você pode nem estar emancipado do pai e da mãe. Você pode, assim como tem aqui na Lírio, muitos adolescentes que vêm sozinhos para a igreja. O pai e a mãe nem é evangélico, e quando chega em casa, ainda dá risada, ainda satiriza a ida na igreja.
Eu sei que tem muitos aqui que sofrem perseguições, mas a sua vinda na presença de Deus, é isso que o diabo não consegue entender, porque você vivo é um perigo, você vivo é um perigo. E eu não sei se você já foi traído, ferido, jogado num poço, eu não sei se você já foi acusado, eu não sei que marcas a sua família carrega, ou o que falam da sua família. Eu não sei que tipo de raiva ou agonia você tem, ou vergonha. Muitos se envergonham da família que tem, falam assim: eu queria ter um pai diferente, uma mãe diferente. E eu sei que talvez você não tem culpa do que aconteceu, você não tem culpa, mas não é porque você não tem culpa que você não vai sofrer isso. Se você tem que quebrar, você tem que quebrar, porque a culpa principal foi de Abraão, mas como ninguém se levantou para enfrentar, isso foi derramado de pai para filho, de filho para pai, de neto, e acabou arrebentando muita gente, muito sofrimento, porque é preciso, alguém tem que enfrentar isso. E eu sinto em dizer para você que esse alguém é você. Esse alguém é você. E eu quero dizer uma coisa: não vai ser igual o teu futuro com o que aconteceu até aqui. Deus manda eu te dizer, o teu futuro vai ser diferente do que o que aconteceu até aqui. Algo aconteceu até aqui, mas o teu futuro vai ser diferente. Você não vai continuar nessa decadência. A sua família não vai continuar perdendo. Você vai quebrar esse ciclo. Você vai levantar o sobrenome da tua família. Vai levantar, vai mudar a cara, vai mudar o nome. Vamos dizer, os vizinhos fofoqueiros vão dizer: ali vai uma família de Deus, ali vai um povo de Deus, ali vai. Eu repreendo da sua família toda marca de suicídio. Eu repreendo, tem famílias aqui que sofrem porque teve um suicida no meio dela. Eu repreendo a frustração, eu repreendo a marca da depressão, eu repreendo ciclos que vão perpetuando. Está quebrado agora. Agora para de brincar. Para de brincar de servo de Deus. Para de brincar, é muito além que cantar meia dúzia de música. É batalha no mundo espiritual. O diabo não brinca em serviço. Uma das maiores loucuras que pode acontecer no inferno, o que deixa o inferno de fato preocupado, é quando você quebra um ciclo. Quando você quebra um ciclo. Quebra um ciclo. Chega, a patifaria acabou aqui agora. Acabou. E é maravilhoso quando uma profecia que Deus tem para mim se cumpre. É maravilhoso. E foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso é uma profecia, isso é uma promessa. O inferno entra em parafuso quando as promessas se cumprem. Quando você deixa de ser o filho da Maria, quando você deixa de ser o filho do João, quando você deixa de ser o filho da Carmelita, quando você deixa de ser o filho do Antônio, quando você deixa de ser o filho da Beatriz, da Joana, quando você deixa de ser o filho daquela família de drogado, quando você deixa de ser o filho daquela família de desempregado, quando você deixa de ser o filho daquela família de incrédulo e começa a andar como filho de Deus. Eu sei que foi um horror até aqui. Eu sei, Deus manda dizer. Eu sei que teve ações criminosas. Eu sei que a ficha corrida é grande. Eu sei, mas eu vou mudar essa história. Gideão, tu é da descendência de Manassés. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Escuta, Gideão, mas teve um que quebrou o ciclo. Quem quebrou o ciclo? Um filho de Jacó quebrou o ciclo. José. José não foi amaldiçoado. José não foi. Quando José foi traído, quando José foi negado, ele quebrou o ciclo, não sendo o que a decepção ia fazer com ele. Você quebra um ciclo quando você não é o destino da decepção. Quando ele encontra o pai Jacó, quando ele encontra os 11 irmãos que tentaram matar, ele os perdoa, os beija e diz assim: eu vou cuidar de você. Comece a ser o que o céu fala sobre você e não o que a decepção manda você ser. Se você repetir o que os outros repetiram, eu vou te dizer uma coisa, vou encerrar. Isaac não viu Abraão mentir sobre a esposa. Tem coisas em você que está no DNA. Escute, é por isso que o Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos
estão fora. Não subestime as suas origens. Não, pastor, eu vigio. Não, pastor, cuidado. Tem coisas engessadas em você que naturalmente, sem perceber, você pode repetir uma doença, uma patologia, um comportamento. É por isso que quem está em pé, cuide-se para que não caia. E o viver para Cristo é morrer. Você tem que enfrentar isso, para que os seus filhos não paguem um preço que você pagou, para que os seus netos não paguem um preço que você pagou. De Abraão a Roboão, que tristeza, que tristeza. Deus os perdoou, Deus os deu novas chances, mas olha o custo disso. Olha o custo de Davi, o custo de Salomão, o custo. Que o Senhor nos guarde e que a gente possa enfrentar. Eu quero que você feche os olhos. Qual é? Vou te dar um minuto. Qual é a patologia? Você consegue identificar alguma coisa na sua família que lembra um pouco da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe? Lembra? Tira um tempinho agora. Vê o que você identifica em você que tinha neles. O que você vê? O que você vê? Talvez você nunca viu o teu pai fazer aquilo, mas fala, meu Deus, todo mundo fala que eu me pareço com ele. Eu nunca vi meu pai agindo desse jeito. Eu nunca vi minha mãe falando assim. Mas todo mundo que conheceu minha mãe na infância fala que eu sou igual. Porque não é o exemplo, é o DNA. E não adianta você ficar achando que é bonito. Não é. Você tem que acordar para não matar teus filhos. Você tem que acordar para não comprometer teus netos. Você tem que acordar para não matar a tua geração. Acorda. Mas eu estou sozinho. Gideão também estava sozinho. Deus não quer plateia. Deus chama um homem, uma mulher. Deus não chama uma torcida. Deus chamou só Gideão. E ele falou, eu sei que tua casa é essa casa mesmo, Gideão. É pequena, é fraca, é frágil, mas eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu quero em nome de Jesus que você pare de romancear o que não é para ser bonito. Eu quero em nome de Jesus que você pare de dar o nome de coisa bonita para aquilo que é feio. Em nome de Jesus, para de maquiar a realidade. A realidade é que alguém tem que se levantar no meio dessa família e enfrentar essa maldição e dizer, minhas filhas, meus filhos, meus netos não serão e não viverão mais isso. Esse comportamento não vai se repetir. Esse comportamento não vai. Por quê? Porque Deus é comigo, e eu vou abrir minha boca cheia de dente para dizer, minha família não merece, a gente merece coisa ruim, mas pela graça de Jesus, eu estou me levantando. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, está me pondo em pé. Uau, que bênção! Que bênção ter sua companhia até aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir. O meu maior objetivo é alcançar outras pessoas com a palavra. Seja muito abençoado e que o Senhor te guarde sempre. Até a próxima.